interwebs! Eu sou o Lucas Braga e estamos aqui reunidos mais uma vez para começar o Inside the Field. Novamente, sempre, né? Na verdade, com o meu querido parceiro, o senhor Bruno Braga. Olha, e o draft, ele é eterno, ele nunca termina, por isso que ele é eterno, né? Ele é imortal, não morre no final. É usado, muita gente fala que quando você gosta do draft é um jeito de você não sentir tanta falta da NFL. É justo, é justo. Não deixa de ser justo, né? Porque, querendo ou não, você exercita aí todo o seu conhecimento em porra nenhuma, porque todo mundo é prospecto só, né? Não tem como bater o martelo que vai ser uma pessoa, um jogador bom, um jogador ruim. Porque pessoas ruins já temos, né? Daí é um monte na NFL. Porra! Mais jogadores a gente não tem como saber, mas querendo ou não é legal porque agita bastante esses cis, né? Eu posso ter alguma noção também, né? Tanto free agent quanto draft. Tem gente que não acompanha nada e chega na hora da temporada e fala, meu time tá uma merda, não sabe nem por quê. Ou ao contrário, né? Ou fala, puta, nem vou assistir esse ano, sendo que o time tem, tipo, sei lá, imagina um torcedor do Browns que não assistiu os últimos 2 drafts, por exemplo. Os 2 drafts e a free agency aí do meio, né? Então, é isso. Antes da gente continuar aí, der sequência a esse tema que foi o draft 2019, lembrando, ajude-nos a bater os 100 inscritos até o começo da próxima temporada. Compartilhe, mostre para o seu amiguinho ou sua amiguinha que também gosta de futebol americano. Melhor ainda, se você quer fazer que o seu amiguinho ou sua amiguinha comece a gostar de futebol americano, esse é o momento, bota ele para escutar a gente, para ele já ir criando uma bagagem aí para quando começar o campeonato em si, né, já ter o que dizer, já ter um time aí em vista, tá ligado? Sem mais delongas, vamos para esta bagaça, porque como vocês viram, tem tanta coisa para falar sobre o draft que a gente dividiu em 2 episódios. Dessa vez a gente não separou aqui as ordens dos picks, a gente só pegou os times que estavam faltando e pontuamos os principais jogadores escolhidos por eles aí no último draft, né? Na verdade, ainda assim foi na ordem, porque aqui tem organização. Né, olha só, esse menino chamado Bruno Braga, ele está virando um especialista em pautas, ele é genial. Ó, um adendo aí, pra você que é inscrito aí, ou tá ouvindo e não é inscrito, se você tá ouvindo e não é inscrito, se inscreve, né, faz a presa aí pra gente. Mas se você que é inscrito aí ainda não segue a gente no Instagram, principalmente eu aí, ó, estou interagindo aí, fazendo perguntas antes de gravar o podcast, para interagir mais e até para ver perguntas aí que vocês têm que a gente consegue tirar aqui no nosso programa, incluindo nosso queridíssimo amigo Tir, que já participou aí de outros podcasts que a gente fez uma pergunta. E logo menos a gente vai falar sobre o que ele perguntou, que é sobre o time dele, o New Orleans Saints, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, sempre a gente coloca aí no post as nossas redes sociais. Então, aproveite e nos siga lá. Dá um salve lá pra gente, que a gente sempre conversa por aí. Beleza? Sem mais delongas, temos muitos times pra falar. Começando por Cincinnati Bengals. Que, né, cara, fez aquele draft que muita gente aí colocou eles como um dos piores times, os times que menos se focou e se fortaleceu aí no draft, né, cara? É só um fortalecimento da offensive line e do corpo de recebedores nas 2 primeiras rodadas, né? Um quarterback na 4ª, que a grandes improváveis chances de ser um substituto pro Andy Dalton. Então, assim, foi um draft, tanto draft quanto free agency, foi bem tímido, que eu estranhei muito, porque se tratando das movimentações que tiveram principalmente dentro da AFC Norte, né? O Bengals, eles já, como é que eu posso dizer? Só aumentando mais ainda o quão incógnitos eles podem ser e provavelmente vão ser nessa temporada, principalmente dentro da divisão. E eles podem estar vindo aí meio que mais na muquia do que outros times, menos descarado, né, do que os outros times, pra vir tancar o ano que vem. Sobre essa escolha aí de um QB, né, eu acho que é muito importante, porque assim, Andy Dalton já tá há quase aí, tipo, mano, acho que quase 10 temporadas já à frente como quarterback titular de Cincinnati Bengals, e ele não rendeu absolutamente porra nenhuma, né?
como a gente comenta aí direto que um dos nossos grandes inspiradores, digamos assim, é o Pro Football, né? O outro podcast, o podcast do Tonhão Curte, né? E o Bruno comenta bastante que eles falam que o Andy Dalton, ele é a linha dos quarterbacks, né, mano? Tipo assim, se você é melhor do que Andy Dalton, você não faz mais do que sua obrigação. Porém, se você é pior que Andy Dalton, você está abaixo de cu de rato. Não é mesmo? Você tem que repensar a sua vida, seus valores. Você para de ser quarterback. Mas é muito importante a gente pontuar que, por exemplo, quarterbacks que saem mais lá para trás, nas quartas rodadas da vida, não significa que eles são ruins. Porém, geralmente são quarterbacks que não vêm tão prontos já para assumir aí uma titularidade ou até fazer a água bater na bunda do quarterback titular. Mas é aquele negócio, a gente tem N exemplos aí de ótimos quarterbacks hoje lendários e titulares aí, que foram escolhidos mais para o final do draft. Adendo, lembra que a gente sempre comenta, parem de comparar também tudo que acontece na porra da NFL com o Tom Brady. Tom Brady, ele não é regra, Tom Brady é exceção, ok? Principalmente quando se fala em quarterback no draft, né, mano? Nego, na hora já puxa, é tipo exódia, né? Mas o Tom Brady foi escolhido lá na 10ª rodada. Mano, vai tomar no cu, né? Quem fala isso, com certeza nunca assistiu nenhum jogo dele no college. Exatamente. E quem fala isso também fala que ele é melhor do que o Peyton Manning. Mas, enfim... outro adendo aí, outro disclaimer. Gente, não tem como a gente simplesmente falar sobre todas as escolhas de todos os times nesse draft. Então terão times que a gente vai passar um pouco mais por cima e outros times que a gente vai abrir um pouquinho mais. Por exemplo, Cincinnati não tem muito mais o que falar. Eu creio que eles vão tancar esse ano, mas vão tancar mais na maciota, tá ligado? Não tão descarado como Dolphins ou Giants, por exemplo. O caso do Jets não é nem tanque, né? Acho que estão fazendo o certo. Não, pior que é isso, né? Dando sequência, Green Bay Packers, o time aí o time da treta, né? Pra você que não ouviu aí, ó, há 2 episódios atrás a gente explicou a novela toda que se passou com o Green Bay. E chegando chegando head coach novo, o quarterback aí lendário, talvez, já para muitos, já é um quarterback lendário, mas que tem apenas um Super Bowl aí, um time que precisa de reestruturação e fez um draft ali, meio que, né, nem tanto lá essas coisas, né? Assim, escolheram o Rashan Gary na primeira rodada, né, linebacker de Michigan, priorizaram muito a defesa e só draftaram um jogador para o corpo de recebedores. No caso do Rashan Gary, ele é um jogador muito bom, ele é bem rápido nas perseguições e é bom fazendo tackles, e ao meu ver já poderia começar a temporada como titular. A questão dos Packers aí é o que o Matt LaFleur vai ser capaz de fazer nesse ataque com os recebedores já presentes no time, né? Porque já haviam draftado uma quantidade considerável de wide receivers em drafts recentes, então, assim, é justo até a falta, digamos assim, de escolhas e de wide receivers, até de tight ends nesse draft, principalmente por não ser uma classe tão forte na questão ofensiva, mas ainda assim é meio estranho. Pelo menos demonstra que ele tá mais, como posso dizer, confiando mais nas peças que já estão lá, né? Não, então, mas mesmo assim, eu acho ainda um tanto quanto arriscado, porque, claro que eles precisam priorizar a defesa, porque a defesa de Green Bay o ano passado estava extremamente horrível, mas, por exemplo, eles não melhoraram a offensive line, que estava esburacada, estava fazendo o nosso querido Arão Rogério Bigodão tomar umas porradas até bobas, né? E falando no Arão Rogério, querendo ou não, você não Nossa, eu tô todo travado aqui nos inglês, né? Você não draftando jogadores de mais jogadores de ataque, você meio que coloca mais na mãos ainda do Aaron Rodgers, tipo assim, meu amigo, faz a sua mágica, arruma esses recebedores, esse playbook aí e vamos pra cima. Eu acho um tanto quanto arriscado, saca? Não que os recebedores atuais dos Packers sejam ruins, mas, por exemplo, toda essa movimentação de draft, de free agents, eles poderiam muito bem ter feito certas movimentações para trazer alguém de referência, para ser, por exemplo, quando você joga Madden, você ter aquela rota vermelha, tá ligado? Para quando o
Rodgers olhar e não ver ninguém livre, ele saber que pode soltar naquele recebedor que o cara vai dar o jeito de receber a bola, né? Mas não se esqueçam de se inscrever de novo, vamos ficar fazendo jabá toda hora. Porque a gente vai fazer os episódios, a gente tá prometendo, e isso é com certeza absoluta que vai sair, falando das divisões em individual, e aí a gente vai poder falar melhor sobre os times. Então, a gente vai falar melhor sobre essa situação toda do Green Bay nesses episódios em específico. Beleza? Dando sequência, temos o Miami Dolphins. E aí, a primeira draftada deles, trazem aí a galera deu até aquela prendida na respiração, porque eles trazem Christian Wilkins, lá da Clemson, que é um DT, mesma posição do Duzão. E aí a galera deu aquela leve puta, viado, o Duzão se fudeu, né? Pois é, em relação ao Christian Wilkins, ele tem reações bem rápidas no snap, se movimenta muito bem e tem a agilidade de um linebacker em áreas curtas, né, que é bem importante. E é um cara que aí também tem potencial de ser um titular logo, considerando o elenco todo do Dolphins. Mas como um todo no draft, eles não priorizaram tanto a defesa, e extremamente draftaram 2 running backs na 7ª rodada, sem um pick depois do outro, mas podemos dizer que o principal movimento, assim, em relação aos Dolphins no draft, foi que eles receberam, não diretamente do draft, né, mas foi durante o draft, foi que eles receberam o Josh Rosen dos Cardinals. Então, assim, finalmente foi selado o destino do nosso querido Rosen. Ele que talvez tem potencial para ser novamente mais uma vítima de outro time, apesar de não tanto quanto foi no Cardinals, que o Cardinals realmente ano passado era pura zona, pura patifaria. Mas vamos ver aí que nosso rapaz pode fazer, né? O cara é tão nice guy, ó, pra você ver como que é o nível do cara. Eu sou fã do Josh Rosen a partir de hoje. Ele fez um vídeo agradecendo a torcida de Arizona. Ele ofereceu a casa dele, para o Kyler Murray e ainda deu um oi pro pessoal de Miami. Então, o cara, nice guy. Não, é bacana nisso. E aí você vê a tancagem que o Miami tava fazendo, tava pelo menos se mostrando disposta a fazer, começa meio que já não fazer tanto sentido. Porque os caras têm como quarterback titular, muito provavelmente, o Fitzpatrick, e trazem Josh Rosen aí para desenvolver bem o rapaz. E geralmente quando você vai tancar, é porque você já tá mirando principalmente um quarterback no próximo ano, tá ligado? Então assim, você já tem, digamos que, 2 bons quarterbacks aí. Então talvez essa tancagem, ela acabe fazendo o Miami até, se rolar do jeito que todo mundo tá prevendo aí, de acabar pegando próximos jogadores, não de quarterbacks, não pegando quarterbacks em primeiras rodadas e tal, mas pegando wide receivers. Então isso é interessante, porque eu acho que o Josh Rosen tem muita... Tipo, nos Cardinals mesmo, ele já tinha muita capacidade de melhorar, apesar daquele time ser uma desgraça. O Miami é um degrauzinho acima, então ele vai melhorar muito e, com certeza, tendo ali do lado dele, né, na verdade, à frente dele, o Fitzpatrick, ele vai melhorar muito, né? E, para finalizar sobre a história do Duzão, galera, primeiramente, vamos ficar tranquilo, porque eu não sei se vocês sabem, mas geralmente se tem 2 DTs em campo, no time, né? Então, assim, eles podem jogar muito bem um ao lado do outro, saca? Claro que, e os outros DTs que já tinham no time? Gente, ninguém é garantido assim no ano seguinte, saca? É muito difícil, ainda mais quando você está falando de um time como o Dolphins, que está fazendo uma puta de uma reestruturação. Falar que, o Duzão perdeu o lugar para esse cara é forçar um pouco a barra. É mais um passo, é mais um degrau que o Duzão vai ter que, né, se mostrar aí. Mas, cara, pro Duzão ter chegado onde ele chegou, dos Dolphins já ter pegado ele, saca? Não foi, de graça, tá ligado? Não estão fazendo um favor pro Duzão, é porque o cara é bom mesmo, né? Dando sequência, temos Atlanta Falcons, fortalecendo bastante aí a sua OL,
porque, pelo amor de Deus, chega de Matt Ryan ter que enfrentar a defesa de peito aberto, né? Assim, fortaleceram a offensive line com 2 picks na primeira rodada, né? O guard Chris Lindstrom e o tackle Caleb McGarry. Visaram o fortalecimento da defesa, se prevenindo, né, para que não ocorra o mesmo que o da última temporada, que tiveram N desfalques por conta de lesões, o que deu uma cagada hard na temporada de Atlanta, e escolheram o wide receiver na 6ª rodada, o Marcus Green. Em relação a esses 2 primeiros picks, o Chris Lindstrom, ele é um cara bem completo e com experiência tanto de tackle quanto de guard, mas com atleticismo de um center, o que é bem importante aí. E o Caleb McGarry, que apesar de alguns pontos positivos, ele é meio inconsistente em manter um bloco caso seja forçado a mover os pés. Então não vejo os 2 chegando já para serem titulares, mas se for para apostar em um deles, com certeza seria o Lindstrom. O McGarry aí vem, acho que nesses training camps e pre-season, tem muito ainda a aprimorar, mas também foi um draft, não diria tímido, mas nada além do demais, digamos. Mano, na moral, Dev, imagina você ser, tipo, um wide receiver e você tá indo pra um time que o seu QB titular é o Matt Ryan. Deve dar um puta de um tesão, né, mano? Você saber, tipo, velho, a bola vai chegar redondinha aqui na minha mão, velho. Apesar desse Marcus Green aí não ser nada tão, assim, tipo, gritante. Como a gente já comentou várias vezes, essa turma do draft aí não é muito forte no quesito ataque. E assim, o Falcons foi que nem, por exemplo, o meu querido e amado Philadelphia Eagles, um time que sofreu muito na defesa, né, com as lesões. E é um time que, tipo, tem um potencial e um elenco muito aquém do que os resultados foram ano passado, né, cara? Então, assim, foram escolhas pontuais e aí, que você comentou, tímidas até nesse draft, mas que, assim, o time se reestruturando, voltando com essas lesões e tal, e consertando pequenos erros, que foi o que já estava acontecendo no final da temporada passada, os Falcons aí têm potencial, sim, de mano, bater aí nos playoffs de novo e tal. O cara falar assim, vamos pro Super Bowl de novo pra peidar na farofa de novo, não é certeza. Mas playoffs de novo, eu acho bem possível. Tem condições totais aí. Dando sequência, Washington Redskins. O time que muita gente, e eu creio que o Bruno concorde com isso, porque eu também concordo, que foi um time, talvez não, né? Só acabei de falar que eu concordo, mas o time que melhor usou esse draft esse ano, né, velho? Pois é, assim, tiveram poucas escolhas defensivas, né, focado nas principais necessidades do time, conseguiram aí o melhor quarterback da classe, o Dwayne Haskins, de Ohio State, e tiveram como principal escolha defensiva o Montez Sweat, o Edge, de Mississippi State, e os 2 saíram na primeira rodada para Washington. Então, assim, foi um dos times, como o Lucas disse, com o melhor draft, se não o melhor, o Haskins, como eu disse. Era, não sei de longe, mas considerando o quão fraca essa classe era de quarterbacks, o Haskins era com certeza o melhor. Ele tem uma boa movimentação no pocket, tem uma boa leitura do campo do nível NFL, assim, é capaz de fazer passes em ângulos meio bizarros, quase ali um mini Mahomes, apesar de pouca experiência com adversidades ainda, né? Mas é um cara com muito potencial e tem que ficar de olho nesse mano aí, porque principalmente na mesma divisão do New York Giants, tem tudo pra fazer um estrago bacana aí. E o Montez Sweat... Ô Bruno, falando aí do New York Giants, por que você tá falando que ele é o melhor quarterback, esse do Dwayne Haskins aí, se os Giants tinham a pique antes e escolheu o nosso querido Daniel Jones? Porque alguns general managers usam entorpecentes, né, cara? Algumas leis aprovadas nos Estados Unidos. Esse é o nível dos Giants, né, mano? Você tendo o Dwayne Haskins livrão, você vai pegar um cara lá do cu da Duke pra vir jogar. Mas enfim, continue. Não sei se eu falei no podcast passado também, que tem um vídeo de reação do próprio Dwayne Haskins à escolha do Daniel Jones, que é sensacional, assim. É de alívio, né? Ele olha, ele dá risada, faz um não assim com a cabeça, e tipo, haha,
se fuder. Mas enfim. E o Montez Sweat, que é um cara com muita explosão, que tem uma boa técnica de mãos e é um bom pass rusher no geral, apesar de não ter tanta flexibilidade. Então é assim, foi uma escolha pontual para a defesa de Washington, que já é uma defesa muito boa, que eu lembro de ter falado várias vezes na temporada passada, comentando os jogos deles aqui no podcast. Quando era um jogo do destaque da defesa, era uma defesa que performava muito bem, que é justamente uma defesa bem completa, assim, mas que às vezes dá umas dormidas. E na questão do ataque, assim, só o fato de terem trazido um quarterback tão bom, que já é um puta avanço, considerando o quão rápido ele pode evoluir, já tendo um cara experiente como o Case Keenum do lado dele. Fora, né, o quão comum a gente já viu uma narrativa, assim, de ter um quarterback novo e um veterano no time. Nos training camps e pre-season, o veterano se sai melhor por motivos óbvios, mas aí ao longo do tempo o veterano deixa de se encaixar com o time, vem o novato e destrói. Então as chances disso acontecer são bem grandes, e assim como já falou, assim, os movimentos dos Redskins nesse draft foram excelentes aí, o que torna, se não fosse o Giants, essa divisão tem tudo para ser disputada para uma caceta. Aí eu não queria dizer não, mas essa vulgo divisão aí é a divisão que mais tem Super Bowls, né? É a divisão que no total tem 11 Super Bowls só nessa divisão aí. Mas, falando sobre essa movimentação dos Redskins, principalmente do Dwayne Haskins, você vê, cara, que se você acompanhou principalmente o começo da temporada anterior, você até falaria que, tipo, mano, o Redskins vai dar trabalho com o Alex Smith, tava jogando muito bem, e o time teve vitórias expressivas mesmo depois que o Alex Smith se machucou. Esse foi o principal ponto da temporada para os Redskins o ano passado. Então você está falando que está chegando num time muito bem estruturado, que sofreu por causa da perda do quarterback titular, um quarterback novato que já está vindo voando. Então é questão de, tipo, mano, tempo, esse final, digamos aí, de training camp até a pré-season e a própria pré-season, para o cara aprender todo o playbook, se encaixar com o time, velho, eu afirmo que, pra minha opinião, essa vai ser a divisão mais complicada e eu acho que o Redskins passa para os playoffs, tá? É claro que a gente tá falando isso aqui muito antes, a gente não viu como que o time vai se encaixar, mas eu acho que passa para playoffs, cara. Dando sequência, Carolina Panthers, o outro time que sofreu bastante aí com lesões, principalmente por causa do nosso querido Cam Newton, né? Fez movimentações bem pontuais aí e até um tanto quanto, né, questionáveis, assim, pelo menos no sentido geral da coisa. O Panthers, assim, extremamente fez um draft pouco defensivo, né? Reforçaram a offensive line um pouquinho, tiveram como principal escolha o Brian Burns, o edge de Florida State, e draftaram um quarterback na terceira rodada, coisa que foi bem recebida, foi com empolgação calorosa por Cam Newton, que é estranho, né, que geralmente os quarterbacks, quando vêm que estão escolhendo outro no draft, geralmente um pouco cedo do que o comum, já ficam levemente incomodados, mas o menino Newton se empolgou aí com a chegada de mais um. O Brian Burns é daqueles jogadores que é preciso na corrida e de saber na hora de se lançar para fazer um tackle. É um cara bem atlético, com experiência no basquete, se não me engano. Mais um dos que tem grandes chances de ser titular logo no início. E ver, né, o que caralhos o Ron Rivera quer fazer com esse time, dado o fiasco que foi a temporada passada. Que, na minha opinião, ele tem boa parte da culpa aí. Não, com certeza. Pena que não dá pra draftar head coach, né, nessa porra. É legal, né, mano, você ver a reação do Newton, porque, querendo ou não, ele não é um quarterback velho, né? Ele tem muitos anos aí ainda, talvez à frente do Panthers, mas muitos anos aí dentro da NFL ainda, porque ele tem uma ótima qualidade. Mas é legal você ver isso, porque você também, eu acho que demonstra um certo amor pelo time, né, mano? De você falar, porra, mano, principalmente ele que tá sofrendo ultimamente com lesões, de você saber, porra, mano, talvez o ano passado, se o Panthers tivesse um quarterback aí melhor no banco de reservas, talvez a gente não tivesse visto o Newton em campo em alguns jogos que ele estava nitidamente debilitado, saca? Então, assim, foram escolhas legais, mas eu acho que não vão ser escolhas suficientes
para melhorar o time a ponto de poder bater de frente na divisão que eles estão, que é uma divisão muito complicada. Mas foram escolhas que definitivamente vão melhorar sim o time, e tem tudo aí, principalmente Brian Burns aí, mano, que é um monstro aí, a gente ouviu falar muito deles. É muito louco, né, mano, tanto dessa galera, desses Eds, que nem a gente falou no último episódio, os Beirolas, como fizeram sucesso no draft desse ano. Dando sequência, temos o Minnesota Vikings, o famoso time sem Super Bowl, que focou muito as escolhas justamente para proteger o seu quarterback queixudo, não é mesmo? Assim, não foi um draft de mega destaque, mas foi bom no geral, assim, focaram justamente na principal carência do time, que é a offensive line, que assim, Kirk Cousins tem as pipocadas dele, é um quarterback que dá umas cagadas, sim, mas a offensive line também não ajuda, né, não é só culpa dele, e tanto que escolheram um center logo na primeira rodada, o Garrett Bradbury, de North Carolina State. O Bradbury, ele já foi tight end, então tem um físico bem preparado, é bem ágil para se recuperar de alguma falha de posicionamento depois do snap, e é bom em redirecionar o jogador que ele está segurando, apesar de não ser tão bom como o drive blocker. Mas praticamente é quase certeza que já vai como titular pro time também, não só pela qualidade dele, mas também por ser uma big necessidade do time. Então assim, como eu falei, no overall foi um draft bem nice. Um joinha para o Minnesota Vikings. É bem claro o movimento deles, né? Vamos dar tempo de pocket pro Kirk Cousins, né? Então, velho, vamos dar mais uma temporada para ele fazer valer todo o dinheiro que a gente tá dando, né? Porque ele tem 2 ótimos wide receivers, vamos fazer uma muralha na frente dele e vai filhão, né? É basicamente isso. Próximo time, Tennessee Titans, que mostrou nesse draft que aquela famosa frase vale para os times da NFL, do quem tem cu tem medo, e draftaram quase que uma defesa toda nova, né, velho? Dos assim, tiveram um grande foco defensivo com um safety e 2 linebackers nas últimas rodadas, um wide receiver logo na segunda, o A.J. Brown de Ole Miss, que é um dos melhores wide receivers da classe, e também um dos melhores jogadores defensivos, que demorou até que bastante para ser escolhido, no caso Jeffrey Simmons, defensive tackle de Mississippi State. No caso do A.J. Brown, ele é um receiver bem maleável, consegue jogar em diferentes playstyles, seja de rotas rápidas ou mais longas, com quebras e etc. Apesar de meio que depender de um passe muito bem feito para conseguir pegar a bola, mas também tem capacidade de ser titular logo, dada as baixas demandas do Tennessee Titans. E no caso do Simmons, que tem uma combinação de movimentos e força muito boas, ele reage bem rápido ao snap, é um cara bem completo, tanto que foi classificado no Combine como chances de se tornar um Pro Bowler. Então, assim, nem preciso comentar algo em relação a ele começar como titular ou não. Assim, eu acho que a frase que eu falei no início é bem autoexplicativa, né? Porque Tennessee sofreu muito, porque, tipo, não que o ataque deles seja uma coisa mais deliciosa e crocante dessa face da terra, mas o principal ponto da discórdia do time foi a sua secundária, então vamos melhorar ela sim. De quebra, vamos pegar um DT gostoso aqui para dar um certo trabalhinho pro ataque adversário, e vamos achar mais um alvo aí pro senhor, como que eu devo denominá-lo? O senhor única esperança do Bruno e do Sérgio, que eu sempre falo que só o Bruno e o Sérgio gostam do Mariota, né? Eu gosto aonde que eu gosto do Mariota? Vocês sempre falam que o Mariota é isso, que o Mariota é aquilo. Não, é só o Sérgio. Não, só o Sérgio que é Mariota Lover. É porque o Sérgio, ele assistiu a última temporada do Mariota no college, que ele veio comendo pulso e pegando nomes, e aí ele chegou no Titans e morreu, tá ligado? Mas vamos dar mais um alvo pra ele ali, o A.J. Brown, um ótimo wide receiver. Então meio que tipo assim, vamos tentar fazer esse time virar um time de novo? Vamos. Um ótimo draft aí pra galera de Tennessee. Dando sequência, um dos times mais aleatórios que a NFL pode ter
senhor Denver Broncos. E o nosso querido John Elway, ele também é da mesma galera do Giants, né, mano? Ele toma uns bagulho, ele tem umas, né, que você não entende, que, por exemplo, você dar rios de dinheiro pro nosso querido Joe Flacco e aí você ainda faz o draft de um dos melhores QB da classe, senhor Drew Lock, né? Assim, foi um draft bem ofensivo, ampliaram tanto o corpo de recebedores quanto melhoraram a OL. Como o Lucas disse, escolheram o Drew Lock, quarterback de Missouri, na segunda rodada. Melhores quarterbacks da classe, nem tanto, não é pra tanto, né? Que apesar de não ter um bom trabalho de pés no pocket, ele se movimenta decentemente até, mas ainda tem uma leitura muito crua da defesa, e dependendo da maneira que for trabalhar no time, ainda pode ser um futuro titular, talvez, não sei, quem sabe. Mas acho que é bem difícil ainda, mas já foi estranho do Elway ter ido com a cara do rapaz, né? Mas ainda a principal escolha de Denver foi o Noah Fant, tight end de Iowa, logo na primeira rodada, e que tiveram alguns reforços ainda bem interessantes, como na defesa, como defensive tackle e linebacker. Também foi um time que eu curti bastante as escolhas assim no draft. No caso do Noah Fant, ele tem uma aceleração muito boa, podendo ser usado tanto para passos curtos quanto para longos, tem velocidade e talento para jogar em qualquer área do campo, é bem difícil de ser marcado perto da end zone e além de ser um bom bloqueador também. Ele é o melhor tight end da classe, assim, uma puta escolha pro Broncos, considerando que o Joe Flacco, apesar de tudo, é um quarterback com o braço muito forte, né, que é o pré-requisito para ser parça do John Elway. Tem tudo para ter uma boa ligação com o tight end, que vai ser basicamente o tanque correndo com a bola. Não, com certeza. Isso sem sombra de dúvida que foi a melhor escolha do Broncos aí. O Noah Fant é um tight end que já vem completão, bonitão. Só colocar ele no campo e deixar o menino fazer o que tem que fazer. Mas, como o Bruno deixou bem claro aí, o foco maior do Fant é o ataque em si. Então é receber bola. Os bloqueios ainda são um pouco melhoráveis, digamos assim. Então não esperem um Gronkowski ainda. Mas o cara tem muito chão aí pra melhorar. Sem sombra de dúvidas, eu falei zoando aí sobre o Elway, principalmente porque ele escolheu o Drew Lock, porque não seria tipo do feitio dele escolher um quarterback numa escolha tão alta, mesmo sendo na segunda rodada, mas tão alta, sendo que você acabou de despejar, queimar dinheiro contratando outro quarterback, mas se tem que pensar no futuro, não é mesmo? Eu concordo que foi um dos times que tiveram um dos melhores drafts aí, mas é um time ainda que, tipo, apesar de todas essas escolhas bem pontuadas, é um time que tem que se estruturar muito melhor ali, digamos que dentro de si mesmo. Tá ligado? Dando sequência, temos o meu amado Philadelphia Eagles. E, mano, como torcedor das Águias de Filadélfia, eu tenho a dizer que eu fiquei felizão. Doug Peterson, casa comigo, faça um filho em mim, porque foram ótimas escolhas pontualíssimas para o que a gente estava precisando. Foram escolhas bem ofensivas, também pegaram literalmente um jogador de posição diferente, tendo como destaques o tackle de Washington State, Andre Dillard, e o running back de Penn State, Miles Sanders, e além de estranhamente terem pego um quarterback na última rodada. Eu estranhei ainda porque o grande desfalque, digamos assim, a carência do time é em secundária, né, que principalmente nos dois jogos contra ninguém, nos playoffs da temporada passada, somente contra os Saints, me deu um ódio, porque tava uma merda aquilo ali, é uma merda! Mas, assim, sofreu muito com lesão, né, como o Lucas disse, mas foi estranho, porém não tanto essas escolhas tão amplas no quesito de posição, assim, porque é um time que ele é médio em termos de elenco, ele tem poucas peças que faltam, digamos assim, então tacaram um para cada lado aí e vamos completar de uma vez por todas. Vamos lá, Andre Dillard, o offensive tackle aí, o que pega? A linha ofensiva do Eagles é uma linha muito forte, na verdade as duas linhas, né, tanto a ofensiva quanto a defensiva dos Eagles é muito forte. O porém é que a nossa linha ofensiva, ela já está ficando um tanto quanto velha, tá ligado? Então a gente tá precisando sim do Andre Dillard chegar aí e já começar a tomar umas porradinhas aí, porque temos já alguns jogadores que estão sinalizando a aposentadoria.
A pegada de Miles Sanders é um dos setores que o Eagles mais estava carente, principalmente nessa última temporada, porque em 2017 você tinha, além do Sproles, do Smallwood, J.R.J. no pico da sua carreira e LeGarrette Blount comendo curso e pegando nomes. E em 2018, o Blount saiu, o J.R.J. joelhinho de vidro se machucou de novo. Bem no começo da temporada, o Sproles também estava fora. Então, assim, mano, basicamente a gente tinha o Smallwood, que também não é lá o melhor running back possível. Então, além de já ter trazido um ótimo running back nessa free agency linda de meu Deus, vamos falar sobre tudo isso no podcast de divisões, não se esqueça de se inscrever. Trazem Miles Sanders aí para completar esse elenco, vai fazer muita diferença. O ponto aí que o Bruno falou sobre a secundária é que, cara, todo mundo voltou, saca? Todos os jogadores que se machucaram, o Jalen Mills, o McLeod, e a porra toda, não, o McLeod, ele não é, apesar do nome, ele não é um Highlander, tá bom? Todo mundo voltou, saca? Então é aquela mesma secundária que segurou a todo mundo em 2017. Eu achava melhor pegar mais gente, com certeza, mas não fizeram isso. E com relação à chegada de um quarterback aí, temos uma leve polêmica que muita gente, incluindo uma das lendas aí com camisa aposentada toda dos Eagles, que é o senhor Donovan McNabb, um dos nossos quarterbacks aí que chegou, levou a gente pra Super Bowl e a porra toda, já falou que já tá na hora de o senhor Carson Wentz começar a se mostrar melhor, né? Não adianta você tá indo pra sua quarta temporada, sendo que uma você foi um bosta, na segunda era pra você ter sido MVP, mas se machucou, e na terceira você se machucou de novo, saca? E no nosso banco de reservas a gente tem o Nate Sudfeld, que é Shirley, e a chegada do Luis Perez, que tá vindo da Alliance. Então, assim, você não tem realmente uma sombra pro Wentz agora que o Nick Foles saiu. Então, traz um QBzinho aí, deixa ele no cantinho, vamos treinar o menino, e quem sabe, no mínimo, tamo aí pra... Temos um reserva, já que o menino Wentz gosta de se machucar. Dando sequência, temos Houston Texans aí com escolhas também bem pontuais aí, um time que tende a fazer estrago esse ano, ao meu ver, pelo menos. Pois é, tiveram algumas escolhas ofensivas, como o tight end e running back nas últimas rodadas, porém grande foco em cornerbacks e na principal fraqueza do time, né, draftando 2 tackles, o Tyrus Howard de Alabama State na primeira rodada e o Mark Sherpin de Northern Illinois na segunda. No caso, né, principal fraqueza do time é a offensive line, o crime do crime. O Tyrus Howard, ele tem um trabalho de pass bem fluido, principalmente na maneira como flexiona o joelho, e é bem rápido a reagir a um pass rush, apesar de ter um problema de ficar com as mãos por muito tempo, em que ele está segurando, ocasionalmente resultando em faltas. E o Max Sherpin é um cara bem completo para uma OL, por ter experiência jogando nos dois lados, então pode contribuir bastante. Não vejo ainda algum dos dois já chegando para ser titular, mas tendo em vista o quão mal a offensive line dos Texans performou temporada passada, talvez seja necessário, né? Ou nem que seja para fazer os jogadores atuais darem uma acordada. Se Texans precisa de uma offensive line, eu acho que é quase que falar que eu preciso de dinheiro, tá ligado? Porque, velho, por favor, né? A gente não pode deixar menino Deschamps correndo aí que nem a porra toda hora, né, velho? Mas eu acho que foram escolhas bem pensadas, assim. Eu coloco o Houston aí também como um dos times que pode colocar aí talvez no top 5 melhores drafts, porque foram peças nitidamente que o time estava precisando, saca? Então, como eu falei, tende muito a dar muito mais trabalho esse ano. Dando sequência, temos Baltimore Ravens, que teve bastante mexidinha aí na free agency, então chegamos aqui no draft para também pontuar, digamos assim, né, cara? Não fazendo nada tão gigantesco assim, boas escolhas, mas eu acho que na mesma pegada do Texans, de, mano, vamos reforçar alguns pontos aqui que deram cagada o ano passado e
pau dentro. Então, tiveram boas escolhas defensivas visando tapar os buracos deixados pela Free Agency, né? Pegaram um quarterback ali na última rodada, o Trace McSorley de Penn State, mas das principais escolhas, no caso da defesa, foi o Jalen Ferguson, o Edge de Louisiana Tech, que foi na terceira rodada, e ofensiva foi o Hollywood Marquise Brown, wide receiver de Oklahoma, logo na primeira rodada. O Ferguson, ele é um prospecto bem forte entre os pass rushers, tem um arsenal de pass rush bacana e uma capacidade de converter velocidade em força bem interessante. E o Hollywood Brown é um dos melhores wide receivers da classe, é um cara que a presença dele com a bola demanda o uso de um safety, além da marcação já pré-estabelecida, e é capaz de converter passes curtos em touchdowns. E é primo do Antonio Brown também. Então é um dos caras que tem um grande potencial aí de ser titular, principalmente numa certa carência de wide receivers que o Ravens teve. Então foi um time que, além, perdeu muita coisa na free agency, repôs bem, né? Temos que ver como que vão funcionar pelo draft e ainda reforçou na principal carência do time. Vamos torcer aí pro menininho Brown ter hereditário de família apenas o nome e o talento mesmo, que não venha divando logo de cara para o time do Ravens, que é um time que a gente pode considerar que tá aí em reformulação, né? Mas, tipo, uma reformulação que meio que já deu certo, principalmente por causa do quarterback, né? E até é engraçado verem eles pegando mais um quarterback para falar assim, meu irmão, já vamos treinar, não vamos ficar nesse ciclo de Joe Flacco mais uma vez, esperar a bosta tá no cu pra gente poder limpar, tá ligado? Então, eu achei interessante aí, mas eu acho que ainda eles poderiam ter se reforçado melhor. Tem toda a capacidade de fazer um ano gigante, mas eu acho que poderiam ter pegado as peças um tanto quanto mais pontuais e interessantes até. Eu achei bacana, sim, porque acho que no caso de uma reconstrução dele já é mais pra ganhar mesmo. Acho que nem eles... Por finalmente, né? Acho que eles nem eles esperavam tanto ter dado tão certo com o Lamar e terem conseguido vencer a divisão como foi na temporada passada. Então eles viram que dava, tiveram uma defesa muito boa, top 3 da temporada regular ali fácil. Então agora sim, como eu falei, perdeu algumas das partes dessa na free agency, repôs agora no draft, trouxe um wide receiver bom, eu acho que já é pra ir de uma vez, tá ligado? Já sabe o quão difícil vai ser essa AFC Norte aí. Eu acho que, não vou falar também a mais disputada, porque é muito difícil, mas vai ser disputada também para um caralho. Então vai ser, eu achei bacana o movimento do Ravens. E se o Marquise Brown quiser divar também, eu não vejo problema nenhum. Fica à vontade. Ô Bruno, então você tá querendo dizer que a temporada do Ravens o ano passado se resume em não sabendo que era impossível, foi lá e fez, é isso? É, obrigado nosso querido Baker Mayfield sendo interceptado no jogo contra o Ravens. Muito obrigado. Né? E a galera dos Steelers rolando no chão chorando, né? Dando sequência, Los Angeles Chargers, aí um time que fez um draft pensadíssimo pra vir com a piroca na mão esse ano, né? Fizeram um draft completamente defensivo, basicamente, porque o Chargers já tem um elenco bem completo, né? E buscou peças que possam contribuir para um playbook mais amplo, coisa que dificultou para um caralho o time nos playoffs na temporada passada, sendo que a principal escolha foi o defensive tackle Jerry Tillery de Notre Dame, saindo logo da primeira rodada. E assim, como eu disse, o Chargers, não sei se é o elenco mais completo da liga, mas um elenco muito completo. Eu acho que, como eu disse, o que dificultou para eles foi justamente uma falta de organização ou até de amplitude de usar no playbook, principalmente nos playoffs. O Jerry Tillery, mais um com o potencial de já ser titular, ele tem muito a somar no time, mesmo já se tratando de um elenco tão completo, e apesar de precisar ser um pouco mais consistente na reação pós-snap, né? Então, se ele quer participar tanto dessa pressão ao quarterback, ele não é um pass rusher de fato, mas justamente nessa função de pressionar o quarterback, tem que ser um pouco mais centrado aí. Cara, eu acho que você resumiu muito bem que as escolhas dos Chargers foram também aí, podemos colocar como um dos melhores drafts do ano. Cara, tudo que os caras precisavam, basicamente, os caras pegaram no draft. Lembrando que a gente sempre fala que não é certeza que os caras foram escolhas boas no draft ou bons jogadores no college que eles vão se dar bem dentro da NFL. Mas eu acho que foi um dos times que mais pensaram aí e conseguiram as peças nesse pensamento, saca? Dando sequência, temos Seattle Seahawks.
que temos aí já quero comentar sobre o menino de K. Metcalf, famoso Bane, né, mano? Que o maluco pegou uns venenos maledeto aí, né, mano? Tanto que caiu bastante no draft, né? Sim, ele era uma escolha que tava cotada a sair bem mais cedo, justamente por ser um dos melhores wide receivers da classe, que acabou sobrando pra Seattle, né, o DK Metcalf, de Ole Miss, o que foi justamente pela suspeita de uso de anabolizantes, né? Apesar de não ter sido pego em nenhum exame de fato. Ainda. Ficou a suspeita, né, porque o cara ele tinha um tamanho ok, e quando ele apareceu pro Combine, ele era uma montanha. E aí ficou meio que evidente, né? Porque a gente sabe que nem planta cresce naturalmente. Então, provavelmente você que acompanha alguma página de memes da NFL, alguma coisa assim, você deve ter visto algum meme com ele, mesmo não sabendo que não é ele, porque ele foi piada em tudo que é lugar. E falando dele em si, o Metcalf, apesar de ter alguns problemas em correr rotas que necessitam de quebra, contrariando o que o Pete Carroll disse, né, que ele pode correr qualquer tipo de rota, não pode Pete Carroll. Ele é um cara bem completo no overall, e se tratando do quarterback que tem, pode ter um excelente uso, principalmente em rotas mais profundas, né. O Russell Wilson é um excelente passador em profundidade, o cara é muito completo, porém tem dificuldade em rotas com quebra, manda ele correr até a puta que pariu e taca a bola nele. Inclusive, teve a cena incrível que o Metcalf chegou lá no pessoal do Seahawks sem camisa, saiu cumprimentando a galera, o Pete Carroll tirou a camisa também, vou comentar esse cara sem camisa, já que todo mundo sem camisa, vão ficar sem camisa também nessa porra. Mesmo o Metcalf tendo não sei quanto de largura, não sei quantas polegadas ele tem, e o Pete Carroll sendo um senhor de 60 e blau anos, mas enfim, os Seahawks no geral tiveram boas escolhas defensivas, né, o LJ Collier, Edge de TCU, e o Marquise Blair, safety de Utah, vindo também para tapar os buracos deixados pela Free Agency após a saída do Flynn Clark e do Earl Thomas, e no geral que teve essa escolha do DK Metcalf, que, como eu disse, era esperado sair muito antes e acabou sobrando pro Seahawks lá no finalzinho, que tradicionalmente tem o costume de descer no draft. Eles desceram e ainda assim conseguiram pegar esse wide receiver que estava tão cotado. Sim, se não der nenhuma merda, ótimo alvo pro nosso querido amigo Russell Wilson. E mais uma vez mostra aí que Pete Carroll é um dos head coaches mais nice guys, mais gente boas que tem, né? Apesar dele ser um ótimo meme depois que o Russell Wilson lança aquela interceptação na linha de 1 jarda contra os Eagles, os Patriots, que ele fica mascando o chicletinho ali com muita raiva. E eu acho que é engraçado ver os Seahawks aí, como o Bruno falou, tapando o buraco que a Free Agents teve, porque toda vez que sai um dos caras da Legion of Boom, né? Nossa senhora, mais um que saiu, Legion of Boom acabou. Gente, a Legion of Boom acabou faz muito tempo. Então, é só isso só. Então, parem com esta porra, esqueçam essa caralha desses caras, sigam em frente, olhe para o lado. Inclusive, falando do Pete Carroll, tem uma cena bem bacana que geralmente as páginas da NFL postam, né, de draft, que é o momento que o general manager ou o head coach liga pros caras avisando que eles vão ser selecionados. E aí, no caso do Metcalf, primeiro liga o general manager e ele passa o telefone pro Carroll. É sempre o cara choradeira, o cara é 4. E aí o Carroll fala, você é um Seattle Seahawks agora, você vai receber passes de Russell Wilson, querido. Tipo, toma aí, ó, a responsabilidade pra você. Segura essa pica. Falando nisso que o Bruno falou aí sobre os vídeos, fica a dica, mano. Se inscrevam no canal da NFL no YouTube, porque eles fazem vídeos muito da hora. Inclusive, velho, logo menos, que provavelmente isso também vai virar um tema aqui do Inside, mais pra próximo ali da pré-season, eles fazem uma parada que é muito louca, que é o top 100 jogadores, tá ligado? Quando tá mais perto de começar o campeonato, eles vão lançando toda semana 10 videozinhos, assim, né? De 10 jogadores de 10 em 10. E, mano, é muito louco ver isso aí, porque você acaba conhecendo muitos jogadores, né? E aí de todos os times e tal, então isso é muito legal. Já aproveita e se inscrevam lá! Como sempre, vários rankings que no final da temporada não vão significar absolutamente porra nenhuma. Dando sequência, temos New England Patriots. O time que, mano, quando você pensa que não, os malucos saem draftando o jogador no ataque e Tio Tom vai ter novos alvos aí e a dinastia acabou, Bruno? Acabou. É foda, porque, mano, os caras tiveram 10 escolhas no draft, cara. 10 escolhas. Porque vai acumulando escolha, trade down, trade up, aí troca o cara, aí tem escolha compensatória
por não ter reassinado com o cara velho, e aí vai acumulando. Próximo draft eles devem ter umas 25 escolhas. Metade do draft do primeiro round vai ser só o New England Patriots. Então dessas 10 escolhas, foram 4 ofensivas logo na primeira rodada. Escolheram o wide receiver por ser uma das grandes necessidades do time, né, que a gente falou tanto. Perder uma galera, e aí aposenta o Gronkowski, não assina com ninguém praticamente na free agency, né, só o Demaryius Thomas, apesar de estar quase gaga, assim como o quarterback. No caso, o wide receiver foi o N'Keal Harry de Arizona State. É um cara que chega para ser trabalhado mais pelo meio do campo, né, para ir encontrando substitutos aos poucos para os papéis que o nosso querido Gronkowski exercia, nesse caso como recebedor, obviamente. E surpreendentemente também escolheram um quarterback na quarta rodada, né? O Jarrett Stidham de Auburn. Sabe-se lá quais os planos para ele, se é apenas um esquenta-banco ou realmente, né, para se tornar um substituto aí ou um futuro quarterback 1, o que é estranho porque esse Stidham, ele não era nenhum dos quarterbacks, dos principais, assim, que era falado nesse draft. Era sempre Kyler Murray, Haskins, Drew Lock, geralmente ficava nesse meio ali. Até o que foi escolhido ali, não lembro qual time, o Trace McSorley, era falado um pouquinho. Esse aí nunca nem vi, mas considerando que, por mais que seja o exemplo mais errado do mundo, o Tom Brady também era nunca nem vi, vai saber. Não, Bruno, você não entendeu a jogada, cara. Eles pegaram aí o Jarrett Stidham e vão transformar ele, vão desenvolver ele aí, mano, como um ótimo próximo quarterback do 49ers. A história se repete. Tá ligado? Nem vi se ele é gato o suficiente pra chegar a este calibre. Mas, como eu falei aí, né, mano, o time que vai acumulando por causa de trade down, de troca ali, troca aqui, e botaram o pau na mesa e falaram assim, mano, a gente perdeu armas aí, perdemos alvos, então vamos trazer essa galera mesmo. O chicotinho de Bill Belichick está ansioso por novos coros, não é mesmo? E esse bagulho de chegar um quarterback, cara, Tom Brady, se eu não me engano, faz 43 esse ano, 42, 43, e já tá falando que pretende só parar com 45. Então, ótima chance aí pro menino respirar o mesmo ar do Tom Brady, mas se ele quiser ser titular, vai ter que esquentar esse banco por um ótimo tempo, não é mesmo? Inclusive, falando do senhor Tomás Eduardo, ele, nessa questão dos quarterbacks que renovam com contratos multibilionários, como nosso querido Russell Wilson, sempre tem o questionamento, nossa, o Tom Brady, o cara é tão focado que ele deixa diminuir o contrato dele pra ajudar o time, os caras 4. E ele falou numa entrevista, irmão, minha esposa quer muito dinheiro, eu tô cagando porque eu ganho, tá ligado? Pra dinheiro, eu tô cagando pra dinheiro, ele quer saber do legado, velho. Eu tô suavão aqui, a esposa tacando dinheiro aqui, ó, tão safe. Inclusive, você quer dinheiro? Taca pataca de dinheiro na cara do entrevistador, assim, meu, toma, seu pobre nojento. Taca o dinheiro em espiral, assim. Dando sequência, temos o nosso coltão da massa, o nosso xodó, né, o time xodó aqui da galera, que, mano, pontuais ali no draft, eu não me surpreendi com muita coisa, não, mas é aquele time que, mano, se mostrou muito aquém, assim, do que todo mundo esperava o ano que vem, aquém pelo sentido positivo, né, que ninguém dava um bis amassado velho pra eles, e eles meteram a piroca na cara de todo mundo, e aí só fizeram o quê? Vamos arrumar a casinha, Andrew Luck é meu pastor e nada me faltará, né? Um bis amassado. Sabe aquele bis, mano, que você acaba de tirar ele da embalagem, assim, você vai morder, ele já tá murcho, que você bate dente com dente até assim, parece que você tá comendo um isopor. Você vai esperando a crocância, e aí só vem aí você tá mordendo uma borracha, né? É verdade. Enfim, foi um outro time aí, além dos Patriots, com 10 escolhas, porém sendo 7 delas defensivas, que foi um pouco questionável, né? Apesar de terem demonstrado uma capacidade absurda de desenvolver jovens talentos e deram uma leve atenção para a offensive line nos últimos rounds, a principal escolha foi o cornerback Rock Ya-Sin de Temple. Então, assim, eu achei bem mediana ter dado tanta atenção assim na defesa, parecido mais ou menos na questão do Eagles ou até do Chargers, que já é um elenco bem médio em tudo, e aí poderia ter dado uma ampliada mais nas escolhas, mas, né, Nunca se sabe. Nunca se sabe, e quando você, acho que tem certos times que nem você comentou aí, quando se trata de Colts,
você às vezes pode dar um limão e eles fazerem uma belíssima limonada, uma saborosíssima caipirinha ou espremendo no olho, né? Porque são times que têm a tradição aí de desenvolver muito bem jogadores, mas por causa disso acabam pegando jogadores aí que acabam dando em porra nenhuma. Dando sequência, temos Cleveland Browns, o time que todo mundo quer ver jogando, e fez o quê? Temos um ataque do caralho que a gente conseguiu tudo na Free Agents, então vamos focar essa biroca toda aqui na parte defensiva. Não tudo, né? Não, mas sim, tipo... Não tudo, né? Lembrando que boa parte também dos Browns vieram de draft, então várias N temporadas bostas serviram com alguma coisa, mas foi um bom foco defensivo de Cleveland nesse draft com linebackers e cornerbacks, principalmente se tratando de um time que vai jogar contra Juju Smith-Schuster, James Conner, Mark Ingram e outros caras 2 vezes no ano, né? Sendo que a principal escolha defensiva foi o Greedy Williams, cornerback de LSU, na segunda rodada, que já era um dos principais cotados, assim, prospectos nessa área. Eu estranhei até ele ter sobrado até a segunda rodada, é um cara muito bom no man coverage e que produziu bastante, mesmo em pouco tempo. Também tem, apesar da defesa do Browns não ser tão desfalcada assim, é outro que também tem fortíssimas chances de já ser titular. Mas é da hora saber porque é um time que produziu muito, né, no ataque. Então é aquele time que tá se nivelando, né, cara? E aí muita gente também já apontando o Browns como favorito dessa divisão aí. Você quer saber se a gente acha que é favorito? Já se inscreve aí que logo menos sai esse podcast sobre as divisões. Já respondo, Bengal. Pergunta do nosso querido amigo Tirzito. Se o Saints fez boas escolhas no draft, ou eles vão ficar naquela pindaíba de 2017 novamente? Bruno, responda isso. E estranhamente, os Saints estarem mais pro final não foi o estilo João Kleber de segurar a audiência. Como eu falei, foi feito na ordem, então tá quase aqui no final porque tá aqui. Mas fica a dica aí. Quando a gente mandar pergunta no Instagram, responde. Aí, aqui nos comentários do YouTube também manda suas dúvidas e tal, porque a gente lê tudo e a gente vai responder sim, porque nós é da hora. Exatamente. Então, falando do draft do Saints, foi um draft defensivamente até que ok, assim, considerando também que jogam 2 vezes no ano contra Matt Ryan e Julio Jones no ataque aéreo e Christian McCaffrey no jogo terrestre, né? Escolheram 2 safeties e um linebacker, porém foi um draft bem fraco ofensivamente, né? Poderiam ter investido mais num corpo de recebedores que é bem limitado, e acabaram trazendo apenas um tight end na 7ª rodada, que no caso é a última draft. Então, assim, o corpo de recebedores dos Saints, depois a gente vai falar mais nesse podcast sobre a divisão, Cariaguá, é bem limitado, assim, tirando o Michael Thomas, que é um puta wide receiver, um dos melhores, se não o melhor. De resto, é uma galera que depende muito da magia do Brees para receber um passe bom e acabar jogando bem. Como o nosso querido Anthony Curti, Toninho Like diz, é basicamente a Master Liga do Winning Eleven em 2002 ali, é um band random que recebe a bola ali. Então, nesse quesito, eu achei bem marromeno, assim. Não vou falar que é um draft ruim, mas também não foi bom. Eles estão ali. Não, mano, assim, é complicado falar sobre o draft do Saints, como você mesmo disse, velho. A galera ainda acaba ficando muito nessa tipo, mano, o que Drew Brees vai fazer? Drew Brees é nosso pastor e nada nos faltará, sabe? E isso é preocupante, porque o Brees já tá pra encerrar a carreira e os caras não trazem um outro QB pra substituí-lo, apesar de ter aí o Bridgewater. Mas, sério, que você vai ficar com o Brees, sei lá, 10 anos na sua franquia, e quando ele se aposentar, você vai querer colocar o Bridgewater pra substituir ele, saca? Beleza, você reforçou muito bem a sua defesa, ok? Mas e aí, o que você vai fazer no ataque? O Drew Brees, pelo que eu lembro, ele ainda não lança e recebe ao mesmo tempo. Ao contrário do Mario. Aí, ó. Então o Tirzito tá respondido aí a sua pergunta, cara. Se for baseado pelo draft,
prepara pra assistir os jogos bêbados. Próximo time. Assim como todas as teorias podem fazer pro draft de 2022. 2022 ou 2021? 2021. Do Barbie lá? Do Trevor Lawrence, né? Todo time eu tô pensando a mesma coisa. Alguém alguém fodão do time vai terminar a carreira agora, aí o time vai tancar fodamente na temporada seguinte e eles conseguem o Trevor Lawrence. Cara, vai ser a guerra, vai ter sangue jorrando pra pegar esse moleque. Aí o Trevor Lawrence vai pra algum time e aí ele é tipo aquela eterna promessa de nada, tá ligado? Ele é tipo, sei lá, o Dentinho, o Lulinha. Não, mas mano, sério, esse cara é impossível ele não dar em nada, mano. É impossível. É, porque você vê a cara dele e você fala, esse daí dá, velho. Dá em todo lugar. Eita, piadinha pronta. Tiozão do Zap. Se é pra falar em quarterback foda, vamos falar de Kansas City Chiefs. Olha só que... Ah, pensei que era o Dallas Cowboys, tava ali. Né, não é claro. Ou o Bears, que vem depois aí. É, nossa, só aumentando a régua. Mas Kansas City Chiefs fizeram o que tinham que fazer. Draftinho de boinha, vamos fazer o que a gente precisa. Não mexe na porra do ataque, vamos pegar só mais um alvinho ali, vamos arrumar essa secundária. E é nóis, que esse ano é Super Bowl, viado. Pois é, né? Só trouxeram um safety, apesar da secundária horrível. Deram uma fortalecida ali na DL. E a primeira escolha, surpreendentemente, foi do wide receiver Mecole Homem Duro, Mecole Hardman, de Geórgia, logo ali na segunda rodada. Que em relação a esse rapaz, ele é um cara com pouca experiência ainda, vai ter que ser bem trabalhado. Pelo menos já vai ter um ótimo quarterback, né? Mas considerando as tretas extracampo que vieram à tona, envolvendo o rapaz Tyreek Hill, que com certeza deveria ser banido, né? Mas por enquanto só foi suspenso do Chiefs e nada mais foi falado sobre. Então essa escolha pode ter sido movida muito por isso, o que é bem complicado, considerando que, ao contrário dele fora de campo, dentro dele o Hill é um puta jogador, um dos melhores wide receivers da liga disparado. Então vamos ver aí se essa movimentação de um wide receiver, logo sendo a primeira escolha do time, foi movida justamente por isso, só por isso, digamos assim, né, como principal, ou se é realmente um cara que já estava no board ali há um bom tempo e querem trabalhar com esse rapaz. Exato, assim, nada muito além do esperado, né? E aí, mano, pra finalizar aqui os últimos 3 times é só quarterback foda, que nem o Bruno disse. Senhor Jesus Cristo. Dallas Cowboys. Um time aí, mano, que eu vi bastante gente comentando sobre o draft deles e eu tendo a concordar que, por incrível que pareça, eu acho que é um time que draftou caras pra, tipo, continuar exatamente no mesmo lugar e eu acho que pra esse ano eles não passam nem pra playoffs, cara. Caralho, maluco é brabo. Então, o Cowboys tiveram várias escolhas defensivas, né? Querem ampliar ainda mais uma defesa que já foi bem boa na temporada passada, né? Mas parece que ficaram com a pulga atrás da orelha pela maneira como foram derrotados pelos Rams no Divisional Round, onde o esquema ofensivo cansou muito a defesa. E assim conseguiram se manter à frente praticamente o jogo inteiro. E além disso, só tiveram uma escolha ofensiva, que foi um running back na 7ª e última rodada. Em relação à defesa, nada mais justo, porque ela foi muito boa na temporada regular e destruiu bonito o Seahawks no wildcard. Mas estranho um running back por último, considerando que tem o Ezekiel Elliott por ali. Mas assim, é um time que não se moveu para melhorar, digamos assim, né? Não querendo dizer que eles não tenham que melhorar, mas acho que querem se manter por ali mesmo, que é estranho, porque sob o comando do nosso querido Jason Garrett, batedor de palma na sideline, eles nunca passaram do Divisional Round, assim como foi na temporada passada, e parece que querem ficar por ali mesmo, tá ligado? Não, foi exatamente o que eu comentei, porque aí você vê os outros times dessa divisão. Giants, você não considera mais um time, e os Eagles e os Redskins, tipo assim, mano, se munindo, se melhorando o máximo possível, saca? E os Cowboys parece que o pensamento deles é tipo, porra, caralho, perdemos por um detalhe o ano passado, vamos fazer a mesma coisa que esse ano dará certo. Cara, não é assim. É o que a gente fala muito, a gente bate muito na tecla aqui. Futebol americano é estudo. E todo ano não, pro próximo jogo, os times já te estudaram. Então você tem que estar numa constante melhora. E é isso que eu não vejo nos Cowboys. Dando sequência aí, o time do querido Tonhão Curti, Chicago Bears.
E aí o time que, mano, só foi escolher bem longeão, por isso que ele tá aqui só agora, né? Sim, só tiveram escolhas a partir da terceira rodada, né? Focaram muito no ataque, com razão. Trouxeram o wide receiver Riley Ridley, de Georgia, e 2 running backs, curiosamente, o Kerrith White... Bruno, fala o nome desse cara 3 vezes rápido. Riley Ridley. Boa, menino. Mas é difícil mesmo. E assim, os running backs, o Kerrith White Jr., de Florida Atlantic, lá na 7ª rodada, e o David Montgomery, de Iowa State, que foi a primeira escolha do time ali na terceira, né? O Sr. Montgomery, após a perda do Jordan Howard, tem um potencial para ser um bom Bron é do Game of Thrones, né? Para ser um bom running back 2, ele tem experiência tanto como um rushador raiz, como alinhado no slot como recebedor. Então pode ser um bom complemento aí para o meu querido Mitinho. Então, eu sei assim, também não foi um draft nem bom, nem ruim. Eles focaram na necessidade do time e foram diretos, certeiros nela. Nem bom, nem ruim, não satisfatório, mas não obstante, uma merda, porém, chega lá, não é mesmo? Mas assim, cara, eu acho que eles poderiam ter draftado um kicker, né? Pra não dar a mesma bosta do ano passado. Na hora me veio a imagem do mascote caindo no fundo. E a do treinador deles, né, mano? Com aquela boquinha aberta. O Vic Fangio olhando assim, falou, caralho. Vic Fangio não, Matt Nagy, confundi. Eu ia falar uma coisa que nunca mais vai acontecer na vida, mas é mentira. Porque eu tava assistindo um vídeo recentemente aqui da NFL, no canal da NFL, que... Foi no canal da NFL? Agora eu não lembro. Porque tem um quadro em um dos programas que fazem a cobertura da NFL lá fora, que chama... Não lembro agora. É Come On Boy, Come On Dude, alguma coisa assim. Que é só as cagadas, tá ligado? Ah, é Come On Man, não é? Come On Man, tipo... Porque eu já vi que tem da NBA os comentários do nosso querido Shaquille O'Neal. Olha, aí sim. Da NFL é só, tipo, Come On Man, é tipo o Butch Fumble do... Mark Sanchez, saca? E aí tem um Come On Man o ex-kicker do Bears, que se não me engano ele foi mandado embora, que no mesmo jogo ele acerta a trave 4 vezes. Então... Ah, sim. Uma lenda. O cara, ele é um mito mesmo. Eu acho que não explicaram pra ele que tem que acertar entre as traves. Ele assiste muito o Desafio do Fred. Exatamente. Ou o Caldeirão do Hulk, que antigamente tinha isso. Próximo time, e finalizando essa bagaça que já está longa, o vice-campeão do ano passado, Los Angeles Rams. O time aí que fez escolhas bem pontuais, né, velho? É assim, escolhas pontuais principalmente na defesa, né? Vem de um running back que pode vir para substituir o CJ Anderson como running back 2. Um bom foco na secundária, considerando o quão merda ela foi na temporada passada. Trazendo o Nick Scott, o safety de Penn State, na última rodada. E a principal escolha que foi o Taylor Rapp, safety de Washington, na segunda. No caso do Rapp, é um cara que se movimenta muito bem e é talentoso em se adaptar a jogadas em que é necessário aquele safety, tanto lá no fundo ou mais perto do box, mas precisa melhorar na questão de precisão ao interceptar ou até só quebrar um passe mesmo. Mas tenho lá ainda minhas dúvidas quanto a já começar como titular, mas pode ser bem desenvolvido aí, o que é difícil, né, considerando o time que já tem uma secundária meio merda. Ainda chega um cara que ainda precisa ser desenvolvido mais ainda. O que já ia ser difícil, né? Considerando o quão baixa era a pick dos Rams. Mas considerando a coaching staff boa que eles têm, dá pra trabalhar o rapaz bem. Sim, eu esperava que o Rams iriam, mesmo esse ano não tendo ótimos wide receivers, eu esperava pelo menos algum ali, só pra falar que foi, porque eu achei que faltou bastante de um wide receiver mais soltão, sabe? Que consegue se livrar mais das marcações, principalmente no jogo do Super Bowl. Eles tinham, né? Só que se machucou. Não, exato. Então, justamente pensando nisso. E, tipo assim, beleza, o cara pode voltar, mas se machucar de novo, a gente precisa ter alguém. Então, eu esperava um pouquinho mais, apesar de você ter comentado aí que, mano, quando você tá muito baixo aí, né, você foi o vice-campeão, então em tese você é o penúltimo. Mas com todas as suas trade-outs pra cá, trocas pra lá, mano, realmente fica um pouquinho complicado. Mas, sabendo aí a mágica que
essa comissão técnica do Rams pode fazer, porque é uma das melhores, sem sombra de dúvidas. O time, eu acho que vai vir muito competitivo aí para mais um ano seguido. Pois é, assim, não concordo tanto em relação a essa questão de pegar o wide receiver, porque eu ainda acho que eles têm um corpo de recebedores muito completos. O Brandon Brooks, eu sempre confundo Brooks com Cooks, mas tem Brooks e Cooks. Enfim, com o Cooper Kupp, que foi o que se machucou e acabou tendo um puta desfalque pros Rams na reta final ali da temporada, nos playoffs no caso. O Tyler Higbee, que é um bom tight end também. Eu acho que é muito mais questão do nosso querido Jared Goff, que é um bom quarterback, mostrou uma puta evolução, mas ainda faltou aquele tchan, aquela magia a mais ali que falta. Eu acho que nessa temporada ele tem tudo pra ser de fato um quarterback fodão. Tudo pra mostrar porque foi o first pick em 2015, né? 2016. 2015 ou 2016? Não, 2015. 2015 que ele é o primeiro, Carson Wentz segundo. Tem certeza? Opa, tamo aí. Aí 2016 os dois não fizeram nada, basicamente. 2017 Eagles campeão. E aí segue a história. Então é isso. Se a gente tá falando de quarterback, vamos no próximo episódio fazer o top 10 quarterbacks aí, já causar polêmica aí na porra toda? Não, ô gênio, foi 2016 mesmo. Tá bom, foda-se. Você tirou toda a minha empolgação aqui, viado. Enfim, continua. Vamos fazer top 10 melhores quarterbacks da NFL pra gente falar sobre esses caras, essa posição tão importante aí, tão polêmica de se comentar. Justo. Que é pra dar mais polêmica ainda. Exato. Então já se inscreve nesta bagaça aí que o próximo episódio é sobre os 10 melhores, top 10 quarterbacks da NFL. Vai ter treta. Já aproveita aí, então, se você tá nesse pique que nem eu tô aqui, viado, já comenta aí o seu top 10, que a gente já vai ver. Já vamos debater sobre isso aqui. Muito obrigado novamente, senhor Bruno, que cada vez mais está melhorando nessas pautas. Isso é bom, só tu falar de quarterback, aí a pesquisa é mínima, precisa ter que olhar, assiste tape, ver combine, nota, rio, porra toda. Mas foi bacana, foi uma experiência interessante e é sempre legal acompanhar o draft. E apesar de ser, ao longo do tempo que eu assisto futebol americano, a cada ano eu ia pegando mais coisa pra acompanhar, às vezes só assistia um pouquinho de jogo, aí passou a assistir mais jogo, aí todos os jogos, acompanha free agency, aí o draft, aí vê a porra toda. Só a única coisa que tá faltando agora é ganhar dinheiro com essa bagaça, né? Sim, é o foco, tamo aí. Vamos aí que logo menos um dia, quem sabe, talvez, tomara, vou torcer pra que chova. Então é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever nessa bagaça, ajuda nós a batermos aí esses 100 inscritos. Número baixo, mano, coisa pequena aí. Se todo mundo aí que tá ouvindo isso mostrar isso pra mais um amiguinho, a gente bate 100 inscritos em pouquíssimo tempo, aí, em 2 dias. É, mais baixo que o Kyler Murray. Nossa, exato, né? Então é isso, muito obrigado. Fiquem com o Kyler Murray aí e adeus.